Bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom tudo para vocês que estão na sintonia da 99,5 e também através do canal do YouTube da 99,5 Atlântica FM, a rádio que tem 40 anos de serviço prestado ao nosso país. Isso é muito bom. Vamos falar hoje sobre essas cepas novas e o que está ocorrendo no nosso grande e bagunçado país. Né? Que bagunça que está o nosso país. Nada funciona, né? A educação pública há um ano e pouco que os meninos estão fora de aula, nessas aulas remotas, para mim não resolvem muita coisa. Eu acho que tem que ser presencial. Logicamente, a pandemia nos assusta e por isso houve essa paralisação nas escolas e faculdades também, federais e privadas. Mas a gente quer a vida normal, normalizar a vida. E com essa cepa nova a gente não sabe o que vai acontecer. Não é? As unidades de terapia intensiva repletas de pessoas, políticos brigando por uma eleição que ainda é para outubro de 2022, mas eles só pensam nisso, só pensam no poder e no dinheiro, esquecem o cidadão que está sofrendo mediante a falta de dinheiro, mediante o medo dessa pandemia, né? Uma campanha de vacinação a conta-gotas, que infelizmente poderia ser mais rápido se tivesse organização para ser. Infelizmente a gente não tem visto isso acontecer. Né? E com isso as mutações chegando, as cepas chegando e as pessoas se assustando com tudo isso. Tem gente que está tomando essa vacina e mesmo assim morrendo de Covid-19. Eu acho que isso deveria ser uma tônica do ministro da Saúde e dos secretários municipais e estaduais. Como é que as pessoas estão tomando a vacina e mesmo assim ainda morrem de Covid-19? É uma coisa que a gente não está compreendendo. Aconteceu isso com uma pessoa muito conhecida, só para citar um exemplo de uma pessoa conhecida por todos nós, Aguinaldo Timóteo. Ele tinha tomado por 2 vezes o imunizante e mesmo assim morreu de Covid-19. Então, tem algumas coisas a serem explicadas. Né? E por que essa campanha de vacinação? Uma semana tem vacina, outra semana não tem vacina. Né? Um presidente translocado que insiste em desrespeitar os protocolos da saúde, né, e da ciência, que tem que ser usado em benefício do cidadão, e ele não usa. Né? Carreatas com motociatas, discursos sem máscara, né? Grosserias contra membros da imprensa brasileira. A imprensa tem que divulgar os fatos. Se os fatos não são bons, a culpa não é da imprensa. Né? Não pode nunca culpar a imprensa de fatos, porque a imprensa noticia os fatos ocorridos. E nós não vivemos no Brasil das polianas, nós vivemos no Brasil onde nada está funcionando. Né? Só para você ver, eu anotei alguns dados, 34% de aumento do consumo do cigarro no Brasil. Então o brasileiro está fumando mais mediante a pandemia. Aí entrevistaram um cidadão e ele disse, com essa angústia de ficar em casa, eu estou fumando mais, bababá, aquelas coisas todas. E o cigarro acaba com o pulmão da pessoa. Né? E se fortalece a doença com o cigarro e com o tóxico do cigarro no pulmão do cidadão. Né? 34% do aumento do consumo do cigarro na pandemia, o que é assustador, né? O cigarro traz não só problemas do pulmão, mas problemas em todos os órgãos. Então você vê a dificuldade do cidadão de enfrentar e a angústia que todos nós estamos vivendo. Não é? Desemprego, custo de vida alto, a classe política cada dia mais distante do nosso povo, uma justiça deverasmente injusta. Então tudo isso nos assusta, né? Porque a gente quer a vida normal, a gente quer normalizar a vida, voltar a sermos todos felizes porque merecemos isso. Outro dado que impressiona é que desde 96, de 1996, que o consumo de carne no Brasil cai.
ok? O que quer dizer que o povo brasileiro está cada dia comendo menos carne, né? Por conta do custo elevado de preços. Não é outro motivo, é o custo elevado dos preços. E com isso, o cidadão consome menos a proteína, né? Proteína animal. Mas vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui em algumas coisas de uma matéria que eu estava vendo, verificando, sobre o Covid-19. Né? O médico Queiroga, que é o ministro da Saúde Pública do Brasil, né, culpa o Sistema Único de Saúde, o SUS, por avanço da Covid. O sistema perdeu verbas com o Bolsonaro e ele não explicou isso. Né? Querer culpar o SUS pelo aumento do Covid no Brasil é querer fantasiar as coisas, né, doutor Queiroga? O governo do Bolsonaro é um governo melancólico. Né? Eu sempre tenho dito, o Brasil não precisa nem de Lula, nem de Bolsonaro. Precisamos de um novo momento com pessoas sérias, dignas e que gostem realmente de trabalhar, né? Que gostem do nosso país. Coisas que, infelizmente, nós não temos visto. Você vê, com o aumento de casos, o governador do estado de São Paulo, a região sudeste do país, o estado mais rico, ele recua e adia a flexibilização dos seus decretos em São Paulo em 14 dias. São Paulo identifica primeiro o caso da variante em passageiros vindo da Índia. Mas o que eu acho é o seguinte, pô, nunca houve controle dessa pandemia no nosso país. As fronteiras abertas, os voos que vão à Índia, todos aí sem serem notificados as pessoas, sem serem revisadas as pessoas que lá se encontram e que chegam para o nosso país, muitas vezes trazendo, sem querer trazer, esse problema que está aí sacrificando tudo, não só a economia, mas o dia a dia do nosso povo brasileiro. Eu tenho esperança, mas a gente tem que ter altivez e, logicamente, ter os cuidados devidos. Usar máscara, lavar as mãos e ter o cuidado e a cautela que exige os protocolos da saúde e da ciência, que tem que ser usada, como disse agora há pouco, em benefício de todos nós. Finalizo sempre desejando um ótimo dia a todos e o cuidado com a vida, porque nós somos o Brasil. Felicidade a todos.